Olá pessoal, tudo bem? Se vocês querem saber um pouco mais sobre como funciona um sistema de refrigeração do tipo diesel para caminhões, dá uma olhada aqui nesse vídeo que talvez ele te ajude. Então nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre como funciona o sistema de refrigeração do tipo diesel, onde nós temos um motor a diesel dedicado para funcionar o sistema de refrigeração. Nós já fizemos alguns vídeos anteriores onde a gente falava sobre o mercado de refrigeração de transporte como um todo, né? Lembrando que nós temos 4 tipos principais de sistemas de refrigeração, que são equipamentos 100% elétricos, os equipamentos do tipo acoplado, os equipamentos a diesel, que é o tema aqui desse vídeo, e placa eutética, né? São os 4 principais sistemas de refrigeração que você vai encontrar para caminhões. Se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esse mercado, dá uma olhadinha aqui na descrição, que deve ter o link para os outros vídeos que vão explicar melhor sobre acoplado, sistema elétrico, sobre todos esses outros possíveis sistemas. Hoje aqui o assunto são sistemas a diesel. Tem 2 características muito fortes do equipamento a diesel, né? Por que optar por um sistema de refrigeração a diesel? A primeira delas é um sistema totalmente autônomo, tá? Então, enquanto no compressor acoplado, que nós chamamos, você tem o seu compressor acoplado ao motor do veículo, ou seja, ele depende da rotação que o motor do seu veículo está. Já nesse tipo de sistema não, você tem um motor próprio, totalmente autônomo, e esse motor é que vai fazer girar o seu compressor de refrigeração. Então é um sistema completamente autônomo. Se você parar e desligar o seu caminhão, você pode continuar rodando no diesel sem problemas nenhum. Já no acoplado, vai parar de funcionar a refrigeração se você desligar o caminhão. A menos, claro, que você ligue na tomada, mas não é a ideia. E o segundo principal motivo é a capacidade, né? Já no equipamento a diesel, a gente já consegue atender veículos maiores. Ali, na faixa ali entre um toco, um truque, assim, caminhões entre 5 metros até uns 7 metros, coexistem os 2 sistemas. Você vai ver alguns veículos com sistema de refrigeração do tipo acoplado e outros veículos com sistema de refrigeração do tipo diesel, tá? Isso vai depender muito mais, às vezes, da sua aplicação, da temperatura, se você anda muito dentro do trânsito. Por exemplo, se você tem um caminhão que ele faz muita entrega dentro de São Paulo, você tem um trânsito intenso, você pega muito trânsito, talvez um acoplado seja ruim, porque seu veículo vai estar muito tempo em marcha lenta e aí talvez ele não consiga atingir a capacidade de refrigeração que você precisa. A sua temperatura do baú pode ser que ela suba um pouco além do máximo permitido. Aí é onde você vai entrar com o diesel, que você pode estar parado no trânsito ou na rodovia. A rotação do motor e do compressor não depende em nada da rotação do seu motor do caminhão. E aí assim, olhando aqui, dá para entender um pouco mais do porquê que a capacidade também é maior, né? Eu trouxe aqui um compressor acoplado só para te dar uma ideia de escala, porque às vezes eu tô aqui do lado do sistema e fica um pouco difícil de entender as diferenças de tamanho, né? Então, deixa eu pegar este rapaz. Esse aqui é um compressor acoplado, o mais comum que você vai ver, tá? É um compressorzinho do tipo Swash Plate, que também nós gravamos um vídeo sobre isso, não sei se já foi ao ar, mas fica de olho que a gente vai falar mais em detalhes sobre esse cara. Tem vídeo também explicando como trocar a polia, que foi o João que fez, nosso supervisor técnico, tem bastante conteúdo. Mas voltando ao assunto do vídeo, esse aqui é o compressor Swash Plate. Ele vai ali acoplado ao motor do seu veículo. Tem 163 cilindradas esse compressor, como vocês podem ver, existe uma pequena diferença de tamanho, né? Normalmente os equipamentos a diesel, eles vão trabalhar ali com compressores entre 300 e 400 cilindradas, tá? A cilindrada é o deslocamento, é o tamanho do pistão, mas também a capacidade dele não depende só disso, depende da rotação, depende de vários fatores. Mas num equipamento a diesel, assim, a primeira característica clara é a diferença de capacidade, né? O tamanho desse compressor, 160 cilindradas para este compressor. Lembrando que nos equipamentos acoplado, o maior compressor que você vai encontrar é de 210 cilindradas, que em termos de tamanho físico, ele não é muito maior que esse, tá? Então aqui são um compressor de 7 cilindros, geralmente aqui a gente está falando de compressores 2, 3, 4 cilindros no máximo. Aqui já é do tipo alternativo, ou seja, é um sistema mais comum que você está acostumado. Você tem pistão, biela, virabrequim, né? E por isso que o nome é alternativo, né? Você tem um movimento dos pistões alternativos. Já no compressor Swash Plate, ele tem pistão, só que ele não tem o virabrequim. É um sistema diferente, é uma placa oscilante. E claro, esse aqui é um compressor
que ele tem uma vida útil estimada menor, tá? A gente aqui diz, se você tem um nível de exigência muito alto, a gente fala de algo em torno de 3.000 horas para fazer a troca desse compressor. Claro, ele pode durar muito mais, eu tenho clientes que duram muito mais, mas eu tenho clientes que trocam com 3.000 horas. Já um compressor desse aqui é um compressor que você vai fazer manutenção nele com 10.000 horas. Então assim, já é uma linha muito mais robusta, né, e muito maior. Então por isso que quando nós já temos caminhões maiores, a gente já tem que passar para o diesel, porque imagina só, como que você vai acoplar um compressor deste tamanho no motor do seu veículo? Não existe espaço físico, um suporte para colocar isso lá, enquanto que esse aqui é muito mais compacto e também tem uma vida útil, um compressor mais simples, tem uma vida útil menor. Quando a gente fala do mercado de diesel, a gente tem dois mercados principais, tá? O mercado de caminhão sobre chassi e o mercado de reboque. Então, o caminhão sobre chassi, né, como o nome já diz, é quando você tem ali o caminhão e o chassi você tem um baú em cima. O reboque é o que a gente chama ali de carreta, né? Quando você tem o reboque, ele é desacoplado do cavalo mecânico, você pode tirar. Os equipamentos de refrigeração que vão para um caminhão sobre chassi têm algumas características, na verdade, que diferem dos equipamentos que vão para um veículo de reboque, né? Quando a gente fala de um caminhão, de um reboque, né, você sempre vai ter um equipamento a diesel, tá? E a característica é similar a esse, você tem um motor a diesel, você tem um compressor que também está nessa casa aí de 400 cilindradas, não é tão diferente o conjunto. Em alguns casos usa um motor um pouco maior e a principal diferença do reboque está mais no fluxo de ar e na geometria do equipamento. Você pode ver que quando você pega uma carreta, um reboque, você tem um equipamento fino montado atrás e normalmente ele é alto, tem aí quase 2 metros de altura e ele é estreito para justamente caber entre o reboque e o cavalo mecânico. Já o equipamento sobre chassi, que é o que você vê aí na imagem, ele já é um equipamento feito para ficar no alto do baú. E ele é no sistema monobloco sempre, tá? Então ele é uma máquina que sai prontinha daqui. Você tem a parte da frente, que é a sua unidade condensadora, que é onde fica justamente motor, compressor, motor elétrico, painel elétrico, que é a parte que fica para fora do baú. E aí você tem o isolamento no meio, que já vai até na máquina ali, um sanduíche de isolamento térmico. Você só faz uma abertura no baú, de maneira que encaixe essa máquina, e você tem a unidade evaporadora, que é a parte que vai dentro do equipamento, dentro do seu baú, e ela que vai gerar o frio e tudo mais. Então é uma máquina que ela sai pronta de fábrica e a instalação é super simples. Você faz uma abertura no baú, encaixa e trava ela. Claro que o seu baú ele tem que ter uma estrutura de aço ali, uma parte reforçada para suportar o peso, tá? São máquinas aí que variam entre 400 e 500 quilos, em alguns casos até um pouco mais, dependendo do tamanho. Então normalmente é feito no baú uma estrutura de aço, um reforço, justamente para a furação do equipamento que você vai comprar. E essa furação costuma mudar um pouquinho de fabricante para fabricante do equipamento de refrigeração. Bom, pegando agora algumas imagens em corte, se a gente focar ali na unidade condensadora, a gente vai ver que a parte, né, que fica externa ao caminhão, que é o que você enxerga ali no alto do baú. A gente tem basicamente o motor. Então o nosso motor que está aqui, você tem um radiador, porque é um motor a combustão, né? Então você precisa ter o radiador para fazer o resfriamento do sistema. Você tem o seu compressor de refrigeração, como esse aqui que nós temos. Você tem o seu motor elétrico de standby, né? Então veja que o compressor está bem no meio e aí você vai entender por que normalmente esse compressor está bem no meio dos dois. E você tem um condensador e evaporador, como é comum em todo sistema de refrigeração. Nessa outra imagem, a gente fez um giro no equipamento, cortou ele para focar justamente no sistema de transmissão ali entre motor, compressor, alternador e o seu motor a diesel, tá? Então são esses 4 principais componentes que você tem. E aí como que funciona? Quando a gente está operando no modo diesel, o que acontece? No seu motor a diesel você tem uma embreagem, geralmente essa embreagem ou ela é magnética, o acionamento, ou ela é do tipo centrífuga, à medida que você acelera o motor, né, igual de um scooter ou de uma mobilete, ela acopla. No nosso caso, aqui na Frigocenter, a linha Samurai utiliza embreagem do tipo magnética. Em algumas condições, ela é melhor do que a centrífuga, então por isso que a gente optou pela magnética. E aí como funciona então? Quando você quer operar no modo diesel,
Você vai ligar o seu motor a diesel, vai esperar que ele esteja apto, né? Então você tem que deixar ele funcionando um pouquinho, ele tem que estar estável, chegar a uma determinada temperatura. Aí você acopla a sua embreagem. No momento que você acopla a embreagem, você vai transmitir força pela correia para o seu compressor, para o alternador, que o alternador é igual de um veículo, ele vai gerar toda a energia que o sistema precisa. Então ventiladores, válvulas, enfim, atuadores, a energia vem desse alternador. E vai girar também, como vocês podem ver, o compressor e o motor elétrico. O motor elétrico ele gira porque ele está ligado ali pela transmissão de polias e correias, só que ele gira em vazio. Então ele não gera nenhuma carga para o sistema. Então ele simplesmente fica ali girando em vazio, sem gerar nenhuma carga. Já quando você quer operar no modo elétrico, que nós chamamos, ou seja, o stand-by elétrico, como é chamado também, aí o que você faz? Você desacopla a sua embreagem, vai parar o sistema, desliga o motor a diesel e aí você aciona o motor elétrico. Quando você aciona o motor elétrico, como vocês podem ver na imagem, mesmo sistema via polia e correia, você vai transmitir essa potência para o compressor, do compressor vai transmitir para o alternador e também vai transmitir para a sua embreagem, só que a sua embreagem vai estar desacoplada, então ela vai estar girando ali a polia, só que ela está girando em falso, ela não está girando o motor a diesel. Porque diferente do motor elétrico, né, a gente não pode girar o motor a diesel a menos que ele esteja fornecendo potência, senão ele vai consumir toda a potência do sistema. Geralmente essas máquinas no modo elétrico, ela tem uma capacidade um pouco inferior, e isso é mais por uma característica de você não ter um motor elétrico muito grande, que aí você teria que ter uma rede muito grande, né, uma tomada de alta potência, então normalmente você tem uma capacidade um pouco inferior no modo elétrico se comparado ao diesel. Mas é mais que o suficiente para quando você está fazendo um carregamento do caminhão, você manter ele ali ligado, fazer o pré-resfriamento do baú, manter a carga ali com as portas fechadas até que o motorista pegue o caminhão e saia sem problemas nenhum, tá? Em muitos equipamentos, você não tem a opção de retirar o motor elétrico, tá? Você tem o diesel e tem o stand-by elétrico. No caso do nosso projeto, como já é um projeto mais moderno, você tem a opção de não utilizar o motor elétrico, você comprar a máquina sem esse motor elétrico. E por que isso? Muitos clientes acabam não usando. Se você tem uma máquina diesel, muito provavelmente você vai concordar comigo, você acaba, mesmo quando está fazendo carga e descarga, muitas vezes você deixa o seu motor a diesel ligado ali, sem problema nenhum, e acaba não utilizando o elétrico. Porque senão você tem que ter uma infraestrutura elétrica, o custo da energia frente ao custo do óleo diesel muitas vezes não é tão vantajoso assim se usar no modo elétrico, então você acaba não utilizando ele. No nosso equipamento você consegue não ter esse motor elétrico. Todo o resto é igual, simplesmente não tem o stand-by elétrico. Porém, na maior parte dos equipamentos hoje comercializados no Brasil, principalmente os importados, como são projetos um pouco mais antigos, eles têm um sistema um pouco diferente. O motor elétrico ele também serve como ventilador para o seu condensador, coisa que já no nosso projeto já não é assim, você tem ventiladores eletrônicos separados para fazer isso, então você não consegue tirar esse motor, tá? Então essa é uma característica que é bem comum, às vezes você vê uma máquina usada a diesel, quando você vai ver quase nada tem de horas o seu motor elétrico, ela só operou no diesel, isso é bem comum. Bom pessoal, a gente falou muito mais sobre o equipamento, sobre chassi, porque nós fabricamos aqui os equipamentos, é uma linha que nós temos, então nós temos mais detalhes. A linha de trailer e de reboque, hoje nós não fabricamos e no Brasil também ninguém fabrica, porém o conceito básico é muito similar. Você tem um motor a diesel, você tem um compressor, geralmente é o mesmo compressor. O seu motor a diesel, que em alguns casos ele é um pouquinho maior, a capacidade de refrigeração dessas máquinas não são maiores necessariamente que do caminhão sobre chassi. Porém, como eu falei lá no começo, muda a geometria do equipamento, muda muito o evaporador, porque você, numa carreta, você tem ela é muito comprida, então você tem que ter uma flecha de ar muito longa, então muda o projeto do seu evaporador. E em alguns casos você passa a utilizar um motor a diesel maior, porque a transmissão quase sempre ela é feita direta. Como vocês viram no equipamento sobre chassi, ela é praticamente sempre feita por correia e polia. Já no caso de equipamento para reboque, para carretas, ele é feita uma transmissão direta por diversos motivos. E quando você faz uma transmissão direta, você tem um problema que a rotação do seu motor a diesel é a rotação do seu compressor. Diferente de quando a gente tem polia e correia, que a gente, por relação de transmissão, consegue girar o motor a diesel a 3.000 RPM e o compressor a 1.500. E por que isso é tão importante?
Este aqui é um motor que vai gerar para a gente cerca de 23, 25 cavalos, não lembro agora de cabeça. O sistema de refrigeração ele não vai consumir tudo isso. No pico, talvez ele chegue a uns 14, 15 cavalos. Porém, o motor a combustão, a sua curva de potência depende da sua rotação. Quanto maior a rotação, você vai atingir ali um pico de potência, depois você tem uma pequena queda. Então o que acontece? Esse compressor você às vezes tem que girar ele ali a 2000 RPM, 1500. Se eu giro o meu motor a 1500, ele não vai me dar os 23 cavalos, vai me dar 10 cavalos. Às vezes eu não tenho torque suficiente que eu preciso no sistema. Para carretas, né, para reboques, você vai ver um motor a diesel maior, porém a capacidade de refrigeração muitas vezes não é superior, tá? Tem algumas máquinas um pouco mais parrudas, mas no geral ela é a mesma. Seu motor só é maior por causa da questão de relação de transmissão. Nas máquinas de reboque também você tem o stand-by elétrico. Algumas é usando um motor elétrico, às vezes ele está posicionado em cima do seu compressor, às vezes embaixo, e aí você tem uma polia aqui ligado direto na sua transmissão, e aí por correia você funciona, mesma coisa, aí você tem uma embreagem, desacopla. Em outras máquinas é utilizado um compressor separado, às vezes do tipo scroll, às vezes do tipo semi-hermético, então isso aí varia um pouquinho. Mas assim, como é possível ver, o conceito básico de uma máquina diesel é mais ou menos isso. Bom, espero que tenha dado para entender um pouquinho. A gente está fazendo bastante vídeo sobre o mercado de refrigeração de transporte, que a gente tem tido muitos questionamentos, os clientes perguntam bastante, então, enfim, a gente decidiu aí explicar um pouco mais sobre esse mercado. Espero que tenha somado, espero que tenha valido o tempo, tenha dado para entender um pouquinho mais sobre isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. É sempre um prazer quando vocês interagem, respondem, perguntam. É muito legal, isso ajuda muito a gente a manter o canal vivo aí. Também pode mandar via Facebook, Instagram, do jeito que for mais fácil para você. À medida que for possível, a gente vai criando os conteúdos dos vídeos e vai respondendo todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima!